Saudações espaciais a todos, bom dia. Nós vamos então dar início aqui ao programa de seminários acadêmicos do ano 2024, do grupo de pesquisa E2MOC, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Bom, agradeço a participação virtual de vocês nessa manhã de sexta-feira, dia 19 de março. Também agradeço também de antemão a ilustre participação do nosso palestrante de hoje, doutor Francisco Carvalho. Para quem está de fora, estou vendo aqui que tem várias pessoas aí de fora do grupo, né? Um grande prazer de estar recebendo vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Willer, do Departamento de Sistemas Aeroespaciais do ITA. Sou fundador e coordenador do grupo e também membro do Centro Espacial ITA. Além de mim, nós temos aqui na coordenação a professora Liana, do INPE, o professor Márcio Costa, do ITA, e a mestranda Isabela Peixoto, também do ITA. Falando um pouquinho sobre o nosso grupo, tá? O nosso grupo ele foi fundado em 20 de março de 2019 e ele tem como objetivo aí contribuir para o progresso da pesquisa e desenvolvimento da área espacial no Brasil, especificamente trabalhando nas áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle de veículos aeroespaciais. Os nossos seminários eles têm o propósito de divulgar os trabalhos realizados pelos membros do grupo e também por pesquisadores aí de outras instituições, como é o caso, né, da apresentação de hoje. Então, algumas das apresentações são fechadas apenas para os membros do grupo e outras, né, são públicas, como essa daqui. Quem quiser ficar informado, né, sobre as nossas apresentações, eu peço que deixe o nome e o e-mail aqui no chat, né, que nós iremos incluir na nossa lista de divulgação do grupo. Nós também temos um grupo de WhatsApp, onde nós fazemos divulgações de notícias, oportunidades, bolsas, notícias da área espacial, né? E também para quem está no grupo de WhatsApp, é possível assistir as palestras fechadas, né, dos membros do grupo. Então, quem tiver interesse, né, só deixar o e-mail aqui no chat, que a gente inclui, né, na lista de divulgação, e se quiser também entrar no grupo de WhatsApp, também pode falar com a gente, que a gente também adiciona. Nós também temos, né, o nosso canal no YouTube, onde são postadas as gravações das palestras, tá, das palestras públicas. Eu peço que algum dos membros aqui do grupo coloque no chat o link do nosso canal do YouTube. E nós temos muitas palestras interessantes, tá, nos seminários passados, que já estão no nosso canal. Por exemplo, a palestra de abertura, né, do seminário desse ano, que foi o Dr. Alberto Moreira, né, um dos diretores do DLR, do Centro Aeroespacial Alemão, falando sobre missões SAR. Uma palestra muito bacana mesmo. Outros canais de divulgação que nós temos, né, é o Instagram, canal no Instagram, no LinkedIn, grupo do LinkedIn, onde é só pesquisar pelo nome do grupo E2MOC. E também nós temos o site, né, o e2moc.ita.br, porém ele está em manutenção atualmente, né, então, mas lá nesse site nós divulgamos as publicações, os trabalhos, as pesquisas que estão sendo feitas pelo grupo. Bom, para esse seminário de hoje, então, nós temos aí o imenso prazer, né, de receber o professor Dr. Francisco das Chagas Carvalho, que é pesquisador do Centro de Controle de Satélites do INPE. O Dr. Francisco ele possui, então, graduação em Física pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológica Aeronáutica e doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem experiência aí na área de Engenharia Aeroespacial, com ênfase em otimização de trajetórias espaciais, atuando com a análise do problema de otimização de trajetórias espaciais, realizadas por sistemas propulsivo a baixo empuxo e potência limitada, né? Potência elétrica, propulsão elétrica, em um campo gravitacional central e não central, que inclui, então, os principais harmônicos zonais, J2, J3, J4, do desenvolvimento do potencial gravitacional terrestre. Então, Francisco, novamente, muito obrigado pela dedicação, pelo tempo, eu sei que é muito corrido aí com as suas atividades, e está disponibilizando aí um pouquinho do seu conhecimento aí para os alunos e para toda a nossa comunidade aqui. Então, novamente, muito obrigado. Fica à vontade quando quiser compartilhar a sua tela para começar a apresentação. Tá bom, Will, obrigado. Bom dia a todos. Hoje, só complementando o que o Willer falou, eu, além de estar com essas atividades que ele citou aí, o problema é que aqui na operação, hoje eu estou mais ligado à parte de
de operação de satélites, né? A parte de determinação de órbita, como vocês podem ver aí pelo título. Eu sou da equipe de dinâmica de voo e de operação com detritos espaciais. Normalmente, a parte de detritos espaciais e dinâmica de voo são grupos separados que existem nos grandes centros de pesquisa. Como essa parte de detritos espaciais é uma coisa nova aqui para mim, eu também, e a gente começou a fazer essas análises a partir do lançamento do Amazônia, que nós começamos a ter, porque se a gente lança um satélite, a gente começa a ter responsabilidades sobre ele, e uma delas é evitar que ele se choque com detritos espaciais. Então, esse é um trabalho extremamente interessante. Tem dia que fica um pouco estressante, mas é sempre prazeroso trabalhar com isso aqui. Trabalhar aqui é bem divertido e bem interessante. A apresentação que eu vou fazer hoje, ela vai ser um mix de uma que eu já fiz aí para vocês, só falando especificamente de como a gente operava. Aí, como teve uma solicitação para falar do método de probabilidade de colisão, que, na verdade, são vários métodos, né, tem vários modelos, mas eu vou apresentar, né, aqui o que a gente usa aqui nos nossos algoritmos, tá bom? Então, dando início à apresentação, olha só para dar um contexto para vocês, isso aqui é uma preocupação constante que a gente tem com detritos espaciais. Todo dia nós temos que fazer uma determinação de órbita, né? Essa determinação de órbita, ela nos dá subsídio, né, para comparar as nossas determinações de órbita com os objetos que estão no espaço, catalogados pelo Space Track. O Space Track ele fornece o www.spacetrack.org, juntamente ao 18º Esquadrão de Defesa Aérea Americana. Eles fornecem um catálogo diário, eles têm um compromisso de fornecer para a gente pelo menos um TLE, e no máximo até 3, tem situações que eles fornecem até 3 TLE do mesmo objeto durante o dia. E a gente pega esse catálogo que eles fornecem e comparamos com a nossa determinação de órbita, e com isso nós verificamos se existe alguma ameaça no caminho do nosso satélite. Isso é feito por propagação, né? Você pega o conjunto. A única coisa que a gente tem aqui que é determinada é exatamente o vetor posição e velocidade do nosso satélite, juntamente com os elementos orbitais, semi-eixo maior, excentricidade, inclinação, a seção reta do nó ascendente, argumento do perigeu e anomalia média são calculados diariamente, e um TLE associado a esse objeto, a essa determinação de órbita. Então, a gente pega o catálogo e compara a nossa determinação de órbita com o catálogo. Com isso, a gente verifica as ameaças que poderão ocorrer ou não. Logicamente, existem alguns... Do catálogo do Space Track, eles têm lá um threshold, né? Que, na verdade, eles têm o RCS deles, né? Esses objetos são observados por radar cross-section. Então, com o RCS, eles classificam os objetos lá com o tamanho, com o valor do radar cross-section, né? Da seção reta do objeto. Então, por exemplo, se o objeto está menor do que 0,1 metro quadrado, esse objeto o Space Track determina como pequeno. Se ele está entre 0,1 e 1 metro quadrado, ele classifica como grande. E se
ele é acima de 1 metro quadrado, ele é classificado como grande. Desculpe, o objeto anterior é médio, entre 0,1 e 1, e 1, acima de 1, ele é considerado um objeto grande. Para que ele faz essa classificação? Essa classificação é extremamente interessante, que é baseado no RCS, que você pode determinar a massa desse objeto, porque massa do objeto e a área de referência dele são inputs dos nossos algoritmos. Aí você deve estar se perguntando, caramba, esse catálogo deve ser grande. Sim. Quando eu cheguei aqui no CCS em 2018, outubro de 2018, esse catálogo ele tinha perto de 21 mil objetos que são observados pelo Space Track. Objetos ativos e inativos, ou seja, satélites vivos e detritos espaciais. Também, onde eu estou chamando aqui de detritos espaciais, o último estágio do veículo lançador, que esses não tem como voltar, ok? Então a gente classifica eles também. E de vez em quando a gente tem problemas com algum deles. Recentemente a gente teve problema com o Pegasus, com um objeto, a ponta do Pegasus estava nos atrapalhando aqui. Então a gente tem que fazer toda uma análise baseada nas informações que vêm de fora, porque nós não temos essas informações. Mas essas informações são disponibilizadas gratuitamente. Devido ao aumento intenso desses objetos, foi criado o 19º Esquadrão de Defesa americano, que também é para juntar com o 18º para servir esses catálogos para o mundo e mais outras informações adicionais, se por acaso você vier solicitar. Também, aí você pergunta, puxa, mas era 21 mil objetos, e hoje está quanto? Acima de 26 mil. Ou seja, em quase 6 anos, subiu uma quantidade muito grande de objetos no espaço. Os que são catalogados, tá? Os que são observados pelo Space Track, pelo o famoso JSPOC, ok? Bom, aí, como é que você faz, então, para saber se o objeto tá? Você vai comparar com todos os objetos que está lá? Eu digo, não, a gente faz um filtro. Na verdade, chega um pré-filtro, a gente chamado geométrico, né? Que você determina uma distância mínima, certo? Que é aceitável e está dentro da margem de segurança. E você também diz qual é a razão entre do raio do apogeu e o raio do perigeu da órbita do Amazônia ou ou de qualquer satélite que a gente opere aqui, com relação ao do debris. E o outro é por simulação numérica, né? Você vai pegando, vai dando uns passos, né, de distância, vai diminuindo a distância e relacionando essa distância com o tempo, porque é assim que trabalha o método do Aquela, né, do Alfvén Aquela, considerando o tempo. Desta forma, aí a gente faz um perfil, ainda tem um outro, que é da inclinação da órbita do objeto com relação ao nosso satélite. Então, o máximo que a gente pega de 5 graus de inclinação, dentro dessa faixa aí, ele não filtra, tá? Só o que está fora, ele já joga fora do catálogo. Então, e aí, o que acontece? Nessa situação, se nós temos aqui, encontramos uma ameaça, olha, muito bem, aí a gente vai lá e verifica que a ameaça é essa. Se por acaso essa ameaça também já foi detectada pelo Space Track, ele nos envia as informações sobre ela. Mais tarde eu digo em que formato ela vem. Então, aí a gente pega essas informações, que eles chamam de CDM, que é Conjunction Data Message, que é exatamente a conjunção entre o nosso objeto, o nosso satélite, que é o satélite-alvo, e o chaser, que é o debris,
certo? Ele manda essas informações para a gente, inclusive informando o método, aliás, a probabilidade de colisão e o instante que essa colisão poderá ocorrer. Aí, dado aquele instante, dado todas as informações, a gente insere essas informações aqui nos nossos algoritmos e, por nossa conta, nós também calculamos essa probabilidade de colisão. Essa probabilidade de colisão que eles calculam usando o método Foster e o método que nós usamos aqui, que é o Wolfram daquela, a distância, os erros obtidos até então, última vez que a gente fez um dado comparativo, foi recentemente, dá 1 metro de diferença. A distância. Já a probabilidade, ela dá um pouco diferente. E isso não se deve ao método, eu acredito, se deve ao fato da escolha das dimensões do objeto. Porque menor do que 0,1, ou entre 0,1 e 1 e acima de 1, você pode perceber que tem um range muito grande de objetos, né? Então, a gente precisaria usar o RCS como forma de calcular a massa de determinados objetos, a área de determinados... A área seria extremamente interessante, porque são entradas para tudo isso que eu estou falando são entradas para os nossos algoritmos, tá? E, normalmente, o objeto que está sendo comparado, né, o cálculo da probabilidade, é muito importante que você calcule a covariância do erro. Toda vez quando a gente determina a órbita aqui, tem a órbita determinada, tem um vetor de estado e a matriz de covariância, né, associado a essa determinação, o erro da determinação. Como as nossas determinações aqui do Amazônia, elas são feitas, aliás, todas elas, né, para cada satélite, para análise de debris, a determinação de órbita é feita com dados GPS. E aqui o erro cometido é muito pequeno na determinação de órbita, ou seja, você passa a ter uma boa precisão para o cálculo da análise de debris. Ok? Aí você fez todas essas análise, comparação, sua probabilidade de colisão, e temos alguns critérios aqui que nós devemos obedecer. Como isso a gente propaga 4 dias para frente, isso todo dia, a gente faz uma propagação para 4 dias para frente, a gente pega objetos até 4 dias. Se a gente pega um objeto que daqui a 4 dias a probabilidade de colisão está em 10 a menos 6, a gente já chama esse alerta de alerta amarelo. Então, a gente já fica de olho ali no objeto, porque provavelmente ele pode mudar o status dele. Se com 3 dias a gente calcula novamente, propaga novamente e obtém eles com 10 a menos 5, ele vira para alerta amarelo. No alerta laranja. Nesse alerta, aí já começa a ficar complicado, porque você já tem que pensar, você já começa a preparar uma manobra para evasão desse debris, ok? Bom, com isso, o que a gente faz? Calcula novamente, aí para 2 dias, dá uma probabilidade de colisão de 10 a menos 4, aí, amigo, você põe a barba de molho porque o negócio vai apertar. Você tem que sair da frente. Tá? E se for um objeto que está ativo, você se comunica com a agência proprietária do objeto, pergunta, e aí, meu camarada, é você que vai fazer ou sou eu que vou fazer a manobra? Aí decidem quem vai fazer. Aconteceu isso uma vez aqui já, mas eles desviaram antes mesmo de falar com a gente. Então, eu nem me lembro agora qual era o satélite. Dessa forma, a gente tem aqui segurança e se vai fazendo a alerta, vai verificando o alerta, se ele continuar na faixa de 10 a menos 4, em 24 horas você tem que carregar a manobra. Carrega, envia o telecomando para carregar a manobra e aí, em seguida, executa a manobra. Mas antes disso, você só pode fazer isso se você reprocessar tudo que você fez, incluindo a manobra. Porque aquela manobra pode estar
te tirando daquele objeto, mas pode estar te colocando no meio de muitos outros. Então, você tem que ser muito cuidadoso, fazer o cálculo novamente, só que agora, aquela manobra que você planejou, que você guardou, que é o arquivo de manobra que você tem, você insere nos seus algoritmos e ele vai te dizer se existe possibilidade, se está saindo daquele objeto ou se existe possibilidade deles chegarem a outros objetos. Que não é nada bom. Se sair do que está em risco, é tranquilo. O problema é entrar em outros, né? Problemas. Que foi exatamente o que aconteceu hoje, aqui. Hoje aqui, o que nós tivemos é o seguinte, nós fugimos do Pegasus, fizemos uma manobra, só que a manobra teve que ser uma manobra grande, né? De um tempo de 3 segundos, com 4 propulsores de 5 newtons, né? Então, ele desviou muito da órbita nominal. Ou seja, o satélite subiu muito. O que nós fizemos foi planejamos uma outra manobra para trazer ele de volta para a faixa operacional. Ontem, no dia que a manobra foi planejada, tudo ok, não tinha nenhuma ameaça no caminho. Ontem foi feita, repetimos a análise, não tinha nenhuma ameaça no caminho. Hoje, repetimos a análise, tinha 2 ameaças no caminho. E tivemos que abortar a manobra por conta disso. A gente sempre trabalha com a segurança. Tem risco, não manobra. E o risco está levando para um outro local, pensa em manobra direta, manobra de aumento de semi-eixo, manobra de redução de semi-eixo. Você tem que pensar em todos esses aspectos. E isso é o trabalho que a gente faz aqui, que está baseado, o que eu vou mostrar agora, é exatamente a teoria que a gente usa, né? Está dentro, está embutida, né? Dentro desses pacotes. Ok? Bom, então vamos aqui. Para encontrar a derivação da probabilidade de colisão, nós vamos... É lógico que a gente tem que estabelecer critérios, né? Porque você não pode... Isso aqui é resultado teórico, resultado analítico. Um resultado analítico, você tem que estabelecer critérios para dizer em que faixa ele está dentro. Por exemplo, como a duração do evento é extremamente curta, né? Para o encontro dos objetos, certas aproximações podem ser justificadas, que é possível fazer isso, justificar determinadas suposições que você vai fazer. Bom, então, com isso, você pode considerar aqui as 5 principais. As trajetórias nominais do satélite do detrito, elas podem ser representadas por linhas, né, retas, com velocidades constantes durante o encontro. Essa é uma coisa boa. Que isso justifica, isso é justificado exatamente porque o tempo de duração desse encontro é muito pequeno, ok? Segundo, coisa que nós vamos considerar aqui, não há incerteza na velocidade durante o encontro. Bom, ela é considerada constante. Então, se ela é constante, não tem incerteza de velocidade. Isso é válido porque erros típicos de velocidade são da ordem de poucos metros por segundo, né? E a duração do tempo para o encontro também é pequena. O terceiro, a incerteza de posição durante o encontro é constante e igual ao valor da conjunção estimada, né? Isso é consequência direta da suposição 2. Aqui, então, e 4. As incertezas de posições do satélite e do detrito são representadas por distribuições gaussianas. Bom, muito embora, a verdade é que o valor assumido das covariâncias de posição afeta significativamente o valor da probabilidade de colisão. Aqui nós vamos considerar essas covariâncias como verdadeiras representantes das incertezas do estado dessa conjunção, o erro da conjunção, ok? E, na maioria dos casos, né, a menos quando sejam dois satélites grandes, não vale a suposição 5, né? Porque a gente sempre considera que, por exemplo,
um objeto pequeno, vamos imaginar que um objeto pequeno seja da ordem de 10 quilos. Esse aí é um chute, tá? Esse é um chute. Massa de 10 quilos, mas a massa pode ser muito menor do que isso, tá? Então, ele é bem menor do que o objeto-alvo, né? Por causa do Amazônia. A Amazônia tem 633 quilos e 670 gramas. O Cibers 4 tem aproximadamente 2 toneladas e o Cibers 4A, 1,6 toneladas. Ok? Então, são objetos considerável grande. Para os SCDs, nós não fazemos esses cálculos, o Space Track, nós aceitamos as informações que vêm do Space Track, que já facilita demais as nossas atividades aqui, ok? Bom, então, aqui tem um nome diferente, CPA. O que é o CPA? O CPA é o Close Point Approach, é o Closest Point Approach, que é o ponto de menor aproximação. Esse aí são os vetores posições do satélite e do debris. Aí eu incluo neles as incertezas, né? As incertezas do objeto, que aí as incertezas das medidas, né, que a gente tem, e o vetor. Só que só um exemplo aqui que a gente pode citar, a gente pode pegar a estação espacial, pode pegar o Amazônia, pode pegar o Cibers, pode pegar o Cibers 4A, pode pegar qualquer satélite, né? E o detrito, que ele é definido dessa forma. Aqui foi só na tentativa, eu poderia até tirar a estação espacial e colocar qualquer satélite aí, que ficaria interessante a afirmativa. Ok? Bom, aí então, o que nós temos aqui? Dado o que significa cada um desses objetos? Aqui é o sistema de referência, de origem, normalmente aqui é a Terra, né? Qualquer sistema que representa um ponto de referência a partir do qual as posições são medidas. Aí aqui no nosso caso, eu estou generalizando, mas você pode pegar a Terra como referência. Né? Um sistema de referência que seja fixo. Aqui, o satélite aqui vai representar qualquer objeto, né? Qualquer objeto-alvo. E o debris aqui representa qualquer detrito que esteja no espaço. O RSO aqui, o que é ele? Ele representa o vetor posição do satélite no ponto de aproximação mais próximo, que é o CPA, que é o Closest Point Approach, ok? Que vem do inglês, né? Do inglês ele é o Closest Point of Approach. O RDO, o que é o RDO? O RDO é exatamente quem? O RDO é o vetor de posição nominal para o detrito no ponto de menor aproximação, que é o CPA estimado, ok? Quem é o VS? O VS é o vetor de velocidade nominal para o satélite. Quem é o VD? É o vetor de velocidade nominal para o detrito, ok? ES, ED são o quê? O ES e o ED são os vetores, é a variação, né? É a variação de incerteza nos vetores de posição do satélite. E o ED é o vetor de posição, incerteza do vetor de posição para o detrito. Bom, aí nós precisamos de mais coisas. O quê? Que é o R0. O que é o R0? Cadê meu R0, que é o vetor posição médio. Desculpa, é o R. É o ρ0, na verdade. É o ρ0, desculpe.
é o ρ0, que é o vetor posição do satélite para o detrito. E o outro é o vetor posição, né, de incerteza, né, o vetor posição de incerteza médio do satélite e dos detritos, ok? Com isso, a gente modela todo esse conjunto de equações que você tem aqui e determina quem é o tempo de CPA, que é exatamente o tempo onde vai ocorrer o encontro. Então, aí a gente usa algumas propriedades, né? Quem é aluno do ITA vai lembrar muito bem das mates, eu acho que é mate 27 e mate 36. Quem fez o ITA vai saber que nós temos aqui, vai usar bastante as mate 27 e 36, ok? E um pouco de mate 12, ok? Para fazer essas contas aqui. Muito bem. Então, o que a gente tem com isso agora? Vamos modificar a figura. Vamos, então, estabelecer algumas coisas aqui. O que é essa conjunção estimada aqui em T0? Ela representa o momento em que ocorre o ponto de aproximação mais próximo entre o satélite e o detrito, ok? E isso aqui representa, aqui vai me representar o satélite, o VR vai ser o vetor velocidade relativa do satélite, o VS o vetor velocidade nominal do satélite, o VD vai ser o vetor velocidade nominal do detrito, ok? E nós temos aqui o ρ0, é o vetor posição entre o satélite e o detrito, no ponto em que eu estou estimando a conjunção, ok? E temos mais um aqui para determinar. O R. O que é o R? O R é o vetor posição relativa entre o satélite e a conjunção e os detritos no momento da conjunção estimada. E IJK são os vetores unitários dos eixos coordenados cartesianos aí, x, y e z. Ok? Bom, diante de todas essas informações aqui, a projeção do erro do vetor de maior aproximação no vetor velocidade relativa no tempo TCA é dado por isso. Olha, esse resultado é bem interessante no seguinte, no ponto de vista dessa discussão aqui, que a partir daqui não há incerteza no vetor na direção do vetor velocidade relativa no momento do CPA. Esse resultado é verdadeiro, pois para toda a infinidade de trajetórias perturbadas do satélite e dos detritos. Então, é um resultado extremamente interessante e vamos usá-los daqui para frente. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui, eu pulei algumas que a gente costuma dizer na linguagem da dedução matemática, eu pulei algumas carniças aqui, mas depois, se vocês tiverem interesse, eu tenho tudo isso demonstrado. Para esse sistema de coordenadas, existe uma matriz de transformação ortogonal, né, que mapeia o novo conjunto de vetores unitários do sistema de coordenadas original. Então, ela pode ser descrita por isso. Com isso, o que nós podemos? Projetar a incerteza ao longo desses novos vetores unitários, que ao longo as componentes ao longo dessas direções pode ser obtida dessa forma aqui. Ó, alfa, beta e gama. Tá? É tudo obtido a partir dessa matriz que está aí em cima. Exatamente, não esqueçam, no tempo de menor aproximação, ou seja, naquele pontinho de menor aproximação. Muito bem. Então, portanto, fazendo T igual a TCPA, a gente obtém esse conjunto aqui. Aqui eu não fui muquirana, eu fiz
a maioria das passagens aqui, mas eu deixei algumas coisas em aberto aqui, eu só coloquei o resultado final, porque senão daria muito trabalho para fazer. Mas o que é, nesse caso aqui, o que vem a ser essa equação? Você pode fazer o seguinte. Trabalhando agora com o novo conjunto, que vem aqui agora, ó, tomando a equação acima, com essa equação que está aqui, ó, você vai pegar essa equação aqui, essa daqui, com essa daqui, e vai juntar as duas. Quando você juntar essas duas, aliás, lembrando, sempre é para o tempo em CPA, ok? Quando você juntar essas duas equações, olha só, você vai obter essa relação aqui. O alfa, você determinou o alfa de TCPA. Para fazer o beta, repita o procedimento. Se você repetir o procedimento, você vai conseguir fazer. Então, quando você, usando essa equação aqui e essa, nessas equações, e essa daqui agora, ó, você vai pegar, vai juntar, usando essa equação aqui, com essas duas aqui, que essa daqui eu transladei para cá para informar, pegando essas duas aqui, o que você vai obter? Vai obter essa relação aqui agora. E você pode observar, o facilmente aqui fica por minha conta, porque isso aqui dá bastante conta para se fazer, a matriz T pode ser fatorada dessa forma aqui. Tudo bem, até dá para ver que ela pode ser fatorada realmente por isso. É facinho, é uma álgebra bem simples para fazer isso aqui. Agora, tem uma informação importante que a gente vai ter que considerar aqui. Se PS e PD são matrizes de covariância 3×3, e elas correspondem à incerteza de posição no satélite e nos detritos, a partir da teoria linear de erro, a covariância do erro projetado no plano da conjunção para alfa e beta pode ser descrita exatamente como você vai ver aqui. Ok? Lembrando que você ainda tem que fazer essa consideraçãozinha aqui. Ela pode descrever isso aqui. Devido ao componente de incerteza de erro, né, na direção da velocidade relativa, C0, né, ainda bem que isso é útil para a gente, o gama de TCPA vai ser zero, porque você tinha alfa, beta e gama. Como você tem que a incerteza de velocidade é zero, então o gama de TCPA também vai ser zero. Na verdade, esse resultado que tem aqui é uma variação do que foi obtido pelo Foster. Depois eu posso passar para vocês as referências que eu olhei isso aqui. E com isso, ele calculou a probabilidade de colisão entre um satélite e um detrito espacial. Se você observar aqui você vai... só relembrando novamente, pessoal do ITA, essa parte aqui é mate... Se eu não me engano, é mate 36 ou é mate 12, eu não me lembro agora. Acho que é mate 12. Aqui é mate 2, é cálculo de superfície, essas coisas todas, ou é mate 36. Eu já faz tempo que eu fui embora do ITA e abandonei as matemáticas de lá. Bom, sendo, então, o S... né? Esse S estrela, dado por essa expressão aqui, e o Rho estrela, né? O Rho estrela, dado por essas expressões aqui. Essa integral, não esqueça, para você obter isso aqui, ela tem que ser realizada sobre um círculo de raio R, exatamente no plano da conjunção, conforme eu mostrei aquela figura, aquela segunda figura de hoje, que é exatamente essa daqui. Eu esqueci de mencionar lá, peço desculpas. Essa figura aqui, ela me define o plano da conjunção, tá, gente? Então, é bem interessante você observar essa figura. Bom, com isso, nós calculamos a probabilidade de colisão por um método determinístico, né? Porque esse método aqui é baseado em... Tudo bem, você usa matriz de covariância, mas ele ainda é método determinístico. Se eu não estiver enganado, é claro. Bom, o que nós vamos fazer agora?
vamos usar uma abordagem alternativa para calcular essa probabilidade de colisão. Que você tem pegando. Vamos fazer o seguinte: dadas as covariâncias de posição para o satélite e para o detrito, no sistema de coordenadas agora, E1, E2 e E3, nós podemos obter o vetor de covariância no sistema de coordenada exatamente no plano da conjunção, que é exatamente considerando essa expressão aqui. Para qualquer tempo t, a função de distribuição de probabilidade, que ela vai governar o movimento relativo entre o satélite e o detrito, ela passa a ser essa daqui. Ok? Com isso, a probabilidade de colisão definida como sendo a probabilidade de que o detrito intercepte ou perfure essa esfera de raio R em torno do satélite, né, durante o encontro, é dado mais ou menos por essa expressão, essa figurinha aqui, que aí você obtém, né, o local onde o plano está sendo furado, a probabilidade condicional ela é calculada no ponto T e T mais DT, de modo que essa esfera ela é interceptada, ela é furada, nesse ponto pode ser escrito por isso aqui, certo? É só pegar as equações e você vai chegar aqui. Como eu já falei, se algum de vocês tiver interesse de como chega nessas expressões aqui, eu tenho feito. Onde A vai denotar a superfície da esfera do satélite, né? E o N é o vetor normal unitário a qualquer elemento de superfície DA. E então, nós podemos definir que a probabilidade de colisão para todo encontro é dado com essa expressãozinha aqui. Você pega esses valores e substitui, olhando a figura 3, né? Pega esses valores e substitui nas equações anteriores e você chega nessa daqui. Aí é o seguinte, me perdoem. Aí você fala, Francisco, essa probabilidade de colisão não é diferente daquela que você obteve anteriormente? Não, ela não é. E isso agora, o objetivo agora é mostrar que essa forma de calcular e a outra forma de calcular, elas são similares, né? O resultado é o mesmo. Então, em notação compacta, nós vamos definir isso aqui, o vetor posição e o vetor velocidade. Perfeito? Com isso, o que nós vamos ter aqui agora? Com a equação ρ, dado por isso aqui, nós podemos escrever as componentes do vetor de U como sendo isso aqui. Aí tem uma propriedade interessante, né? Porque devido à propriedade, no plano de conjunção, a quantidade V é constante. Ela vai ser constante no tempo, enquanto U é linearmente dependente do tempo. E isso nos leva à seguinte situação, né? Se eu tenho que a velocidade é constante e o U varia linearmente, linearmente dependente do tempo, aí pegando as equações, que o meu objetivo é mostrar que essas duas equações são equivalentes. Para mostrar que essas duas equações são equivalentes, o que nós vamos fazer? Nós precisamos mostrar que essa integral aqui é igual a esse valor aqui. Esse aqui é a parte que dá mais trabalho aqui, mas tudo bem. Para qualquer matriz simétrica positiva definida P, 3 por 3, nós podemos usar essa condição e usando essa identidade aqui, nós vamos obter, e fatorando a forma quadrática e usando a equação acima com esses dois conjuntos de equação aqui, no lado esquerdo dessa equação, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar que essa integral é exatamente raiz de 2. Raiz de 2π. Dessa forma, o lado direito da equação é dado por isso aqui.
e verificando a equivalência matemática das duas abordagens para a probabilidade de colisão. Ou seja, você pode usar tanto isso aqui, tanto isso aqui. Aí vai depender de que maneira você acha mais prático programar, porque é lógico que você vai ter que criar um código para calcular a probabilidade de colisão. E aí fica a seu critério, se é mais fácil modelar, qual dos dois conjuntos é mais fácil de ser modelado. Ou os dois, ou modelar os dois. Se você modelar os dois e comparar, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Matematicamente está mostrado. Ok? É isso. A parte de probabilidade de colisão, esse método aí é o método conhecido como método de Alfvén-Akela, que é o método que a gente usa aqui, que é uma variação do método de Foster, mas que, teoricamente, tem que dar o mesmo resultado. Bom, os artigos que comparam os dois, né, eu não vi nenhum deles, mas que usam os resultados do Foster, tá? Comparando com os resultados que foram obtidos aqui. Bom, voltando para a parte, isso era uma dívida que eu tinha com uma aluna do Wheeler, eu não me lembro quem, que ela pediu se eu podia dar mais detalhes sobre a probabilidade de colisão, e aí, eu não sei se ficou tão detalhado, mas, felizmente, é o que a gente tem no momento. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente fazer um comentário aqui. Que você pode ver que duas abordagens diferentes, né, para obter a probabilidade de colisão de um satélite com um detrito espacial foi analisada aqui, né? A ideia de calcular a probabilidade de colisão como uma média do conjunto de todas as trajetórias possíveis na distância mínima de aproximação é geometricamente bem atraente, né? Como vocês podem ter percebido. Enquanto que a abordagem direta apresentada aqui, o evento de colisão como um processo que evolui no tempo e no espaço. O tratamento matemático aqui subjacente é muito direto e foi provado que ambas abordagens são equivalentes no sentido de que produzem a mesma fórmula para a probabilidade de colisão. Ok? Então, com isso, a parte matemática da coisa, a parte acadêmica da coisa. Vamos agora para a parte operacional, mão na massa. Como tudo isso aqui, onde é que esse método é usado? Exatamente aqui, gente, ó, nesse Computing Collision Risk. Esse método é usado aqui, ok? Muito bem, eu vou dar aqui em linhas gerais como é que a coisa funciona aqui na operação de satélite, tá bem? Vamos aqui. Você tem aqui o seguinte, você tem o SAT-CS. Para quem conhece outras estações, é o famoso MCS, tá? Que aqui a gente chama de SAT-CS. Entramos no SAT-CS, que é Satellite Control System. É esse software aqui que a gente baixa as telemetrias e envia os telecomandos e verifica, né, ao baixar as telemetrias, você verifica como é que está a saúde de todos os componentes do satélite e a gente obtém as nossas, os dados de posição, né, o dado de localização, range, que é o range rate, que é a taxa de variação do range, que é o Doppler, e os dados angulares, que é azimuth e elevação da antena no tempo. Só lembrando que você só pode pegar dados de TRK se as antenas estiverem no modo auto-track. Se elas estiverem no modo programado, eu acho que isso não é possível, mas eu não tenho muita certeza. Então, o que você tem aqui? Aí depois você pega os dados GPS. Como citando aqui
os dados GPS, você pega os dados GPS, determina a órbita do satélite, determinou a órbita do satélite, você pega os dados da determinação de órbita, faz uma checagem baseada no catálogo que é enviado do Space Track, que nós recebemos aqui, esse catálogo que vem diretamente do Space Track. Aqui, como o Space Track recentemente mudou toda a API para download de dados, e eu acredito que eu já recebi um comunicado que ele vai modificar também novamente essa API para download de dados, a gente teve muito trabalho para mudar essa API. Aí, então, aproveitando aqui a oportunidade, nós aqui da operação, construímos um algoritmo em Python que ele baixa todos os dados externos que a gente usa aqui dentro de um mesmo diretório. Inclusive catálogos, dados ambientais como do Space Weather, o Leap Second, o Final 2000, que são dados de polo magnético, e a variação do fluxo magnético. E o fluxo solar, ok, é isso. Aí, então, quando a gente chega aqui, teve ameaça, e você encontrou a ameaça? Não. Então, vida que segue. Você terminou suas atividades. Aí você chegou aqui. Você encontrou uma ameaça? Sim. Então, nós temos duas maneiras de proceder. Se essas informações sobre esta ameaça já estão disponíveis no Space Track, a gente usa o B. Se não estão, nós usamos o A. Como é que é feito este A? É da seguinte forma. Nós usamos um algoritmo, baixamos o TLE desse objeto, basta um único TLE, você pega o último que o Space Track disponibilizou. Propaga esse TLE por 5 períodos orbital. Pode ser até menos, mas pode propagar ele por 5 períodos orbitais, mais ou menos de 100 minutos cada período orbital, e determina qual é a matriz de covariância associada às informações que estão contidas no TLE. Você pega essas informações, junta com as que você recebeu da determinação de órbita do satélite com dados GPS, junta tudo aqui no software do cálculo do risco de colisão, que é exatamente, usa essa metodologia que eu acabei de falar aqui, e calcula a probabilidade de colisão. Isso com dados baseados somente em TLE. Qual é a insegurança que a gente tem com relação a este processo? Ora, TLE, os dados que vêm de TLE, o erro é grande, né, gente? O erro é bem grande. Não são erros pequenos. Com isso, aí a gente verifica o seguinte: se a probabilidade de colisão é maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 4, aqui você tira o 2 porque esse procedimento foi mudado. Agora é 1 vezes 10 a menos 4. Ok? Com isso, você determinou. É menor? É maior? Não. Então, vida que segue. Aí chega o problema. É maior do que isso? É. Então, você usa o software para executar essas manobras. Aí você planeja um conjunto de manobras que vão te livrar desse debris. Calculou essa manobra, está aqui, você tem um arquivo da manobra que está te livrando desse debris, você volta aqui, recalcula ela, juntamente com a determinação de órbita, inclui ela na checagem com os dados de TLE. Depois que você faz isso, inclui a manobra na análise do risco de colisão e verifica se ela está livrando do objeto. Aqui você verifica se ela está livrando do objeto e aqui você verifica se aparecem outros objetos quando você inclui ela. Entendeu? Aí, ok, tudo limpo, tudo perfeito.
tranquilo, pode mandar a manobra por e-mail para toda a equipe de operação, né? Guarda essa manobra no cluster, na base de dados aqui, né, do centro de controle, e comunica ao engenheiro de satélite que tem uma manobra que ele tem que carregar aqui, ó, ele recebe, além de receber o e-mail, ele vem aqui e calcula toda essa manobra e volta para cá para carregar essa manobra aqui. Eu acho que eu esqueci algum detalhezinho aqui nesse gráfico. Está faltando indicar que o engenheiro de satélite pega essa informação aqui, calcula, gera o telecomando e carrega o telecomando aqui. Ok? Aí, com isso, você fecha o ciclo. Isso é quando você não tem informação do Space Track. Quando você tem informação do Space Track, você recebe a CSM, que é a Conjunction Summary Message. Ela vem num formato, rapaz, o XML, eu odeio esse formato. Então, por conta de não gostar do formato, eu uso o CDM. O CDM, que é um arquivo TXT no formato KVN. Então, é um arquivo muito interessante. É que esse formato, se você der Ctrl+C, Ctrl+V, você não vai conseguir, o software não vai ler esse arquivo, ok? Então, é um arquivo que você tem que ser copiado diretamente na tua base, nos teus inputs do Computer Collision Risk. E essa informação vem do Space Track. Eles têm esse compromisso com o mundo todo, né? O mundo todo pega, e tem empresas particulares que fornecem CDM, mas com preços muito bacanas, né? Que você não pode comprar. Pelo menos no nosso caso. Então, o que acontece? Aí você vem, faz o mesmo processo. E aqui você envia para cá. E aí é a vida que segue. Aí todo dia você faz isso. Quando tem ameaças, esse processo é repetido manhã e tarde. Ok? Muito bem. Essa aqui é como nós funcionamos a operação de Space Debris. Vamos ver como funciona esse software aqui, o Computer Collision Risk. Esse aqui dá mais ou menos uma ideia de que você tem, né? Uma ideia geral de quais são os outros algoritmos que ele dependem, certo? Não é sempre que essa dependência aqui... essa daqui eu já livrei, né? Diretamente aqui eu já livrei. A gente pega isso aqui sem usar esse algoritmo, pega... Opa, desculpa, gente. Pega usando de uma outra forma. Então, o que você faz? Você pega os dados de entrada para a determinação GPS do satélite. Entra aqui e determina a órbita. Obtém esse conjunto de informações. Aqui você baixa esses dados, que é o Final 2000, TIE-UTC, e aqui é os dados ambientais. Os dados ambientais, aqui a gente tá pegando direto do Celestrak, que a equipe do Valado sempre atualiza esses objetos lá. Mas eles pegam do Potsdam. Agora, com um novo acordo que a gente fez com a ESA, né, que a gente tem em parceria aqui com a ESA, o que a gente faz? A gente usa esses dados que vêm direto da ESA. Ok? Dados no mesmo formato, no formato que a gente usa. E aqui, o catálogo. Lógico que quando você vai fazer uma matriz de covariância, você tem que baixar o catálogo. Mas existe um outro algoritmo para baixar esse catálogo agora. Aí você calcula a matriz de covariância do debris, usa esses dados aqui, o EGM96, as efemérides do JPL e os CDMs. Aí entra tudo aqui e ele te fornece um relatório de mensagens. Informatório sobre a probabilidade de colisão. Aí com isso, o que você tem? Esse aqui eu vou dar uma puladinha, né? Porque aqui é quando é o Mancomp, depois eu volto nele se vocês quiserem saber. Mas isso aqui é a informação que vem sobre... Olha só, olha o método que ele utilizou aqui para calcular. Vou frente daquela. A probabilidade deu 2,303 vezes 10 a menos 4, significa que há alto risco de evento. E esse objeto está a 190, né? 190 aproximadamente, 190 metros do objeto. Essa informação você obtém aqui, cadê?
Desculpa aí, gente. Eu acho que aqui... Está aqui. Não, está aqui. 189, desculpa, 189 metros desse objeto. Aí, gente, eu esqueci de falar uma coisa extremamente importante para você. A gente tem que ter um threshold, né? A gente precisa de um threshold. E o nosso threshold é o seguinte. Na direção radial é 150 metros. A long track é 1 quilômetro. E a cross track é meio quilômetro. Ok? Esse é o nosso threshold. É o nosso envelope que a gente considera como sendo uma verdadeira ameaça aqui para a gente. Ok? Então, aqui a gente tem, são as outras informações, aí os elementos osciladores do Chase, ele oferece para a gente também, ele calcula para a gente também, ele calcula as incertezas de posição também do debris, tá? E aqui são as incertezas sem a escala de covariância. Aí fica um negócio até meio maluco, que eu ainda estou querendo modificar isso aqui. Aí essas áreas combinadas também eu estou achando que tem algum problema, mas depois eu verifico isso com calma. E aqui você tem as fontes, né, para especificar a massa, o span, que o span é eu já mostrar para vocês aqui dentro do CDM, que são enviados, eu vou mostrar para vocês o que é o span lá, né? E a área considerada. Eu vou parar aqui minha apresentação para poder abrir esse arquivo aqui, tá bom, gente? Esse arquivo aqui. Eu vou parar com o compartilhamento e já levo para... Compartilho novamente, tá bom? Porque senão vai dar problema de compartilhar. Vou parar a apresentação e vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer agora vai ser compartilhar isso aqui sem... Compartilhando novamente. Tela cheia. Aqui. Compartilhar. Vai abrir um espelho infinito aí, mas ignore ele. Ocultar isso aqui. Isso aqui. Trazer para cá. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Então aqui está o objeto aqui. Essa é a CDM que é enviada pelo Space Track. Essa CDM ela vem no formato CCS-DS na primeira versão. Eles modificam isso. Eu acredito que logo todo ano acontece reunião do CCS-DS, eles devem estar logo mudando essa versão aqui de CCS-DS. Mas olha só, o TCA. Esse TCA que eu acabei de fornecer para vocês, ela foi criada nesse dia aqui, essa é a data da criação. O órgão que criou é o CS Spock, eu peço até desculpa, eu coloquei o J já mudou para CS. Eles mudam isso com uma frequência, gente, que é assustadora. Esse é o código da mensagem, esse é o tempo de colisão, é onde vai ocorrer, certo? E essas informações aqui, é a distância que está o objeto, a velocidade relativa, a posição relativa, e todas aquelas informações que tinha lá estão aqui, gente. Aquilo tudo foi trabalhado. Você tem todo, velocidade relativa, RTIN, e posição relativa, RTN. É um sistema de referência que eles usam, é o RTN. E aqui o método que eles calcularam foi o Foster. E alguém lembra da probabilidade de colisão que tinha dado calculado pelo Alfred aquela? Que estava lá, vocês lembram? Lembra a distância que estava lá? Era quanto? 189. Aqui deu quanto? 173. A nossa é mais precisa porque nós temos a matriz de covariância calculada por nós, do nosso satélite. Lá eles têm a observada. Tá? Vocês podem ver que o objeto aqui é o Amazônia, né, o 47699, é o identificador, a designação internacional do objeto. O nome do objeto, Amazônia, e aqui tem... esse aqui antigamente a gente chamava isso aqui de designação do objeto de número NORAD. Agora eles chamam de designação do objeto.
E aqui é o nome do objeto, Amazônia, e aqui é a designação internacional. Foi lançado, aqui diz o seguinte, que esse objeto foi lançado em 2021, né? E aqui o 15º lançamento do ano, e foi o primeiro objeto que saiu do veículo lançador. Né? Aqui uma carga útil, certo? Aqui, então, o que é que você tem mais aqui que possa ser útil aqui? Aqui nada, porque todas essas informações... Aí vocês me perguntam, Francisco, você usa essas informações aqui? Para o teu cálculo de probabilidade de colisão? Digo, não, eu não uso. Não uso essas informações, porque essas informações nós temos, nós calculamos. Nós usamos essas informações aqui, ó. Daqui para baixo. Essa daqui a gente usa, porque é exatamente do objeto. O que que é? É um Pegasus. Vou já mostrar para vocês como isso causa um problema gigante para a gente. Esse aqui é o Pegasus. Ele já é debris. Cadê aqui? Eles não mandam. O modelo gravitacional é o EGM96, que é o mesmo que a gente usa lá, só que ele usa o 70 por 70. Aqui, o modelo atmosférico é o JB, que é o Bowman, né? É o mesmo que a gente usa aqui também. Está usando a pressão de radiação solar? Sim, está usando. Tá, ele mede tudo isso, cara. É bem interessante o que os caras do Space Track fazem. Eu sou fã dos caras. O SPAN, olha só. O SPAN é mais ou menos uma distância aproximada em dias, tá, gente? É mais ou menos de como ele observou o objeto, certo? E aí ele tem todas as outras, o cálculo da área-massa, ele da matriz de covariância do objeto, que é tudo isso aqui que a gente usa, ok? Então, e com isso aqui, se alguém quiser mais alguma informação, eu só tenho a agradecer, peço desculpa por ter passado aí do tempo, tá, Willer? E para mim é sempre um prazer poder compartilhar os problemas que a gente tem aqui, as soluções que a gente arruma. E aqui eu vou ser honesto com vocês, não existe local melhor no mundo para se trabalhar para uma pessoa de dinâmica orbital. Eu adoro isso aqui. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Francisco. Excelente apresentação, uma aula aqui para a gente sobre probabilidade de colisão. Eu mesmo fiz várias anotações aqui, também achei muito legal. Bom, então agora a gente vai dar início então, à parte de discussão, perguntas e respostas, né? Antes disso, só agradecer o pessoal que entrou aqui no nosso seminário, está com 21 pessoas, muita gente de fora, né? Então obrigado aí por estar prestigiando os nossos seminários. Novamente, eu falo, quem tiver interesse em ficar sabendo das nossas palestras, pode deixar o e-mail no chat, que a gente inclui na lista de distribuição por e-mail, né? E quem também quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha as informações, notícias e outras palestras, também é só estar colocando no chat aí, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Então, agora as perguntas, quem quiser pode levantar a mão aqui, usando o recurso do Google Meet, né? Ou deixar a pergunta no chat, que daí a gente vai lendo, né? E fazendo para o Francisco. Né? Willer, só uma coisinha. A pergunta que eu não souber da resposta agora, eu respondo depois, prometo. Não, sem problema. Tá bom? Porque, deixa eu só informar, esse é um assunto novo para mim. Como eu sou curioso e gosto de matemática, e foi um belo exercício de matemática que eu tive que fazer para entender esse processo que está aí, e eu já vi que pode até ter forma de melhorar. Alguns outros autores dão outras sugestões, tá? Não, eu achei muito interessante porque eu dou aula de formação em voo de satélites na pós-graduação do ITA, né? E basicamente isso é uma formação em voo, porque você tem astrodinâmica relativa, né? Que é a dinâmica orbital relativa entre dois corpos. Uhum. Na formação você quer manter a distância relativa, né? E nesse caso você não quer manter, ou você quer manter, mas você quer se afastar do outro. Quero distância dela. Distância, exatamente. Então eu vi aí já algumas oportunidades de trabalho, depois a gente pode até conversar, né, de colocar alunos para a gente poder investigar algumas estratégias que talvez seja interessante. Inclusive até na minha disciplina, na aula da semana passada, né, eu fiz, não sei se tem algum aluno aqui, mas algumas das coisas que você mostrou nos slides está relacionado com o que a gente vê lá no curso.
E aproveitando, né, já até... o Alexandre. O Alexandre está aí, realmente, e também fazendo meu curso de AB274. Aproveitando, eu já vou fazer minhas perguntas aqui, uma dúvida. Você mostrou um sistema de referência, né, que tem aqueles ROS. Qual que é esse sistema de referência que você está usando? Ele é centrado onde? Na Terra. Tá, um sistema de referência inercial. É inercial. Tá. É inercial. Todos aqueles... Mas se ele não for inercial, Willer, vai dar trabalho demais para você fazer as contas, cara. Entendi. É terrível. É terrível. Mas pode ser feito de outra maneira também, tá? Porque a informação em voo, a gente adota um sistema de referência centrado num satélite. Tá. E daí você vê o movimento do relativo, né, de um satélite com relação ao outro. Dá para fazer aqui também. Dá para fazer aí também, sim. Dá. Fazer aí também. Aí também, outra pergunta seria deixar aí para o pessoal uma boa referência bibliográfica, se souber, algum livro, artigo sobre isso, sobre essa parte de probabilidade de colisão de detritos. Bom, eles têm HD suficiente? Desculpa a brincadeira. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho muita coisa. Tenho. Eu fiz uma pesquisa bem vasta sobre isso, porque não era, eu não era do meu conhecimento, Willer. Isso aqui, eu comecei a estudar isso aí desde o lançamento do Amazônia para cá. Então, o que acontece? Eu sou novo, eu não posso dizer que sei do assunto. Sim. Eu posso ter cometido vários erros, mas eu não sei se foi matemática, mas as contas deram certo, né? Eu fui fazendo e foi dando certo. Foi fácil de enxergar, tá? É muito legal, cara. Excelente. Realmente, a dedução que você mostrou, o desenvolvimento matemático, muito bom. Interessante mesmo. Mas teria algum livro que mostra para quem quer começar? Tem. Eu posso pegar aqui? Eu já tenho um livro aqui. Eu já tenho um livro aqui. Só um minutinho. Esse aqui. Esse livro é excelente. Excelente, então tá aí. Um livro espetacular. E ele tem vários artigos também. E o pessoal, tanto do ESOC, do GESOC, cita ele, tá? E, aliás, o pessoal do ESOC trabalha junto com ele, entendeu? Com o autor do livro, entendeu? O pessoal do ESOC trabalham junto. Excelente. Quem tem me ajudado bastante aqui, o autor é o Klinkard. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. Tá aqui, ó. Dá para você ler aí? Para mim tá bem embaçado. E agora? Aí, ó, o Christian já até jogou aqui. Isso, no Amazon. Beleza, obrigado, valeu, Christian. Cara, valeu. Pronto, tá aí. Valeu, tá de boa. Legal. Então, esse autor, ele trabalha junto com a equipe do ESOC, e a equipe do ESOC nos dá suporte aqui também. A gente trabalha em parceria, juntamente lá com o Klaus Mers, que é o representante deles lá, que está em contato, é o focal point da gente lá no ESOC. Então, tem ajudado demais. Eu tenho aprendido muito com o cara. Muito. Legal. Bacana, cara. Legal. Beleza, então ficou aí a referência para quem quiser trabalhar mais nesse assunto, tiver interesse. Obrigado, Francisco. Depois eu mando mais, tá bom? Show. Tem vários artigos. Ótimo. Eu mando para você e você distribui, tá bom? Tá bom. A gente tem um acervo virtual, e daí eu coloco lá para os alunos que têm acesso também. Tá bem. Na pastinha de Space Service, se puder compartilhar, passar para mim, eu coloco lá para eles. Inclusive, eu vou compartilhar o artigo que eu fiz essa dedução, tá? Esse artigo que de onde eu fiz essa dedução. Bacana. Tá bom? Beleza. O artigo que eu usei. Show. Minha outra pergunta, cara, uma das hipóteses é que não há incerteza nas velocidades relativas, né? Por quê? Porque o tempo é bem curto. O tempo é bem curto. Tá. O tempo é muito curto. Então, porque, assim, no ponto de colisão, ali no encontro, você pode usar essa condição. Porque a gente não sabe a atitude do detrito. E quando você muda a atitude, afeta a velocidade, né? Porque afeta ali a força de arrasto e tal. E com isso a velocidade relativa pode alterar. Sim. Mas dado o tempo de análise, então... É muito curto, então a gente desconsidera isso. Então, é por isso que aquela terceira equação, o gama, é zero. O gama no T de C é zero. Por conta disso. Percebi. Entendi. Tá?
Excelente, tá bom, então. Acho que essas eram as minhas... Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, uma coisa muito interessante. A NASA tem o Cara Analysis Tool. Quem quiser anotar aí, ele é free, tá? Ele é free. E lá tem todos os modelos, inclusive eles disponibilizam o modelo, as equações do MATLAB, tá bom? Quem como é que é o nome da ferramenta? Cara Analysis Tool, é da NASA, esse é disponibilizado pela NASA, esse aí, tá bom? Legal. É muito bom, quem quiser correr lá, pode pegar, que é muito bom, e os modelos estão todos feitos em MATLAB. Outro que é free, aliás, é free até a página 2, tá? Porque você tem que se inscrever, dizer qual é a instituição para ter acesso. Isso, ele tem um GitHub. Valeu, Christian. Tem um GitHub mesmo. Excelente, excelente. Acabei de ver aqui também. Excelente, exatamente. Esse GitHub aí que eu tenho. Valeu. Inclusive, eu baixei até. Outro que é muito interessante é o Drama, da ESA. Sim, o Drama conheço. O Drama, que quem já teve na Alemanha, trabalhou na Alemanha, quem teve no DLR, quem teve em Darmstadt, no ESOC, eles usam isso lá. E ele é free também. Tá? O Drama é free. Free se você tiver catalogado. E ele tem lá todos os manuais dizendo como usar. Tá tudo lá. Se vocês quiserem o link para se inscrever e baixar o software, instalar no seu computador, isso é possível. Excelente. Tá bom? Só também complementando que no ITA a gente ainda nós não temos, até meu conhecimento, uma disciplina, né, voltada para a parte de detritos espaciais. Porém, na pós-graduação do INPE, né, existe uma disciplina que chama Constelações de Detritos Espaciais, que é dado pelo professor Evandro, que estava aqui presente. Ele acho que ainda está aqui, sim. Ele está aqui. Grande professor Evandro, obrigado pela participação aqui. Abração, Evandro. E pelo professor Marcelo Lopes, também. Grande professor Marcelo Lopes. Né? A parte de detritos fica, se não mudou, fica com o professor, dado pelo professor Marcelo Lopes, que inclusive usava esse software, né, o Drama também com a gente. Sim. Beleza. Então, vamos abrir agora então para as perguntas. Antes de fazer. O Fabiano levantou a mão. Só eu queria fazer a pergunta do Lucas, que ele já tinha colocado aqui no chat. Uhum. A pergunta do Lucas é: quais dicas para quem está começando a se desenvolver na área de mecânica dinâmica orbital, né, material de estudo? Bom, então a gente já... Posso citar vários livros aqui. Em português, tem o livro do professor Sandro. Você pode usar o livro do professor Sandro, que está em português. Fundamentos de Astronáutica e suas aplicações. Excelente livro em português. Em inglês, tem o livro do Bate, do Roger Bate, e o livro do... exatamente, Will, esse é o nome correto. Você tem o livro do Bate e do... meu Deus, Engenharia para Estudantes e Engenheiros, ou Mecânica Espacial para Estudantes e Engenheiros. É do Kurtz, né? É do Kurtz, isso. Esses são... fosse você, ficaria com esses 3 livros aí, já está mais do que bom. Tá? E se você quer ir para a área de aplicação, você pega o Orbit Determination do Escobol. Esse é mais para aplicação, para quem quer ir para a parte de aplicação. O Escobol eu tenho aqui. Quem quiser ver, eu posso mostrar também. Acho que era Orbital Mechanics for Engineering Students. Isso, exatamente. Esse aí mesmo. Tudo bem. Então já fica as dicas aí, Lucas. Obrigado pela pergunta, pela participação. Então agora a gente passa o Fabiano, por favor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta aí, Francisco. Ok, obrigado, William. Francisco, a minha pergunta é mais uma curiosidade aí do ponto de vista operacional. O Amazônia, ele está numa órbita que eu acho que tem muitos satélites de observação da Terra, né, que estariam, talvez não na mesma altitude, mas com a inclinação muito próxima. Então, a minha dúvida é uma curiosidade, na verdade. Esses catálogos que vocês recebem lá do Space Track, você falou que eles são atualizados pelo menos uma vez por dia, pode ser até 3 vezes, isso, se não me engano. Mas eles também atualizam quando tem novos lançamentos, por exemplo. Lançou hoje um satélite, amanhã já está atualizado. Amanhã já está. Amanhã ele já está.
Fabiano, posso aproveitar a oportunidade para responder uma coisa que os russos fizeram, que os caras já incluíram isso no catálogo? Os russos, há 2 anos atrás, isso já faz tempo que já foram incluídos no catálogo, os russos, há 2 anos atrás, lançaram um míssil e explodiram o satélite, um dos satélites deles. O mesmo que o chinês fez em 2009. Tá? Acho que é 2 anos ou 2 anos e meio atrás. Eles fizeram isso. E gerou 1.500 objetos novos no espaço. E uma coisa, esse negócio foi tão sério que esses objetos, se você for lá no final do catálogo, eles estão catalogados lá no final do catálogo, e eles não ainda têm a designação internacional. Tá aberto, tá um espaço em branco. Você tem ideia o tanto que esses caras são preocupados. Esse sistema de defesa americano é um trabalho excelente, cara. E eles contribuem com a gente, mandam informações quando a gente pede. Tudo bem, lá é o sistema de defesa americano, é um centro militar, ok? Quem vai falar contigo são tenentes, capitães, majores, são esse pessoal que vai trabalhar que vai lidar com você. Okay? Eles te mandam as informações. Tudo que você pede, eles mandam. E outra coisa, uma vez, inocentemente, faz parte do aprendizado, né? Aqui é lógico que errar faz parte, eu mandei uma determinação de órbita para a gente, da gente para eles. Aí, digo, por favor, calcula aí a probabilidade de colisão com as informações que você tem aí. É lógico que eles calcularam a distância, né? Calcularam a distância. Mas a probabilidade não calcularam. Por quê? Porque eu não enviei a matriz de covariância associada àquela determinação de órbita. Entendeu? Você só calcula a probabilidade de colisão se você tiver a matriz de covariância. Okay. Beleza, obrigado, Francisco. Obrigado, Fabiano, pela participação e pela pergunta. Obrigado, Francisco. Bom, Guilherme, por favor, Guilherme. À vontade. Oi, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, Guilherme? Quanto tempo? Eu queria aproveitar esse gancho, professor, e perguntar, ali você mostrou para nós que com base em um TLE, você estima uma matriz de covariância. Sim. Você pode entrar em detalhes como que isso é feito? Cara, eu posso entrar em detalhes do que nós temos aqui. Você pega essa matriz, né, considera ela como um vetor, uma posição inicial, porque você sabe que no TLE você tem todas as informações sobre o objeto, né? O MeMotion, a partir do MeMotion, você determina, e você pega essa TLE, propaga ela, é como se tu fosse fazer uma determinação de órbita, certo? É um determinador de órbita, só que ele vai ser propagado. Aqui o nosso determinador de órbita, por exemplo, ele pega um vetor de estado. Ele pegou o vetor de estado, a gente, não quero determinar, só quero propagar. Ele propaga, ele faz a propagação. É da mesma forma. É um propagador. Olha, tu sabe onde é que isso está bem bonitinho, bem feitinho? No valado. O valado faz mesmo. Isso. O valado faz isso. Tá? Porque você não vai ter as medidas para ir corrigindo, né? Não, e chegando. Não. Você só propaga e vai... Exatamente. E o erro, meu amigo, o erro é alto. O erro é alto. Então, não é nada bom o erro. Por isso que a gente prefere CDM a TLE. Isso. Uma segunda pergunta que eu queria saber o INPE em si, né, o CCS, você já entrou em algum processo para tentar adquirir SP para melhorar a precisão e usar SP ao invés de TLE? Olha, a gente está em processo de... Boa. Tá bom? Em processo de. Isso está no Ministério da Ciência e Tecnologia hoje, acredito, ou na Agência Espacial. Mas o problema foi passado para Brasília. Tá? A solicitação foi passada para Brasília. Tá bom? Obrigadão. Imagina, não por isso. Obrigado, Guilherme, pela participação. Obrigado por estar com a gente aqui novamente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Uma dúvida aí sobre a excelente palestra feita pelo Dr. Francisco. Ô, Francisco, tem uma dúvida minha aqui. Você comentou daquela tolerância da caixa de conjunção, né? Se não me engano, 150 metros na direção radial, 1 quilômetro na direção ao longo da trajetória e 500 metros cross-track. Esses valores são
convencionados entre as agências, ou por que o INPE adota esses? Bom, esse aí é interessante, excelente pergunta. A gente não usa o padrão das agências, né? Porque nas agências existe uma divisão inteira para fazer isso, né? Um número de pessoas muito grande para fazer isso, então eles aumentam o threshold deles. Nós aqui, tu precisava ver quando a gente aumenta esse threshold, a quantidade de alertas que aparecem. É assustador. E são alertas que não se concretizam. Então, com o tempo, a gente foi vendo, olha, se a gente for modificando isso, fazendo isso, a gente passa a ter uma margem de... A gente tem, apertado o threshold, mas é seguro, entendeu? Tanto que até agora a gente controla direitinho a satélite, as ameaças que aparecem, inclusive a gente determina primeiro do que o Space Track. Por exemplo, essa última ameaça que eu mostrei para vocês aqui, do Pegasus, nós encontramos ela numa segunda-feira, na terça-feira apareceu o Space Track. Entendeu? Então a gente determina primeiro do que o Space Track. Por quê? Nós temos a determinação de órbita do nosso satélite. Fica mais fácil de você comparar. Entendeu? Entendi. E esse threshold é bom. A gente vai aumentar ele agora por solicitação do gerente de missão. Ele pediu para a gente aumentar um pouquinho, porque o nosso satélite foi lançado, acho que quem é da engenharia do INPE aí deve saber, foi lançado com 45 kg de combustível, está com aproximadamente 40. Ou seja, tem combustível para danar ainda no satélite. Então a gente vai aumentar a margem de segurança com relação a detritos espaciais, com relação ao Amazônia. Ah, legal. Interessante essa informação. Bacana. Então foi empírico, né? Conhecimento que vocês foram adquirindo e foram ajustando de acordo com a necessidade. E com conversas com pessoas experientes, tá? Com pessoas, eu não me considero experiente, o pessoal da ESA nos ajuda bastante, o pessoal do ESOC nos ajuda bastante, é uma parceria muito boa, é um pessoal que tem muita boa vontade em ajudar a gente, eu aprendo muito com eles lá, mas também é no ouvido, tá? No ouvido você escuta, você pergunta, e aí você vai analisando, vai fazendo, você vai testando, né? Sim. Aqui eu chego 7 e saio 7, cara, testando situações que podem acontecer para a gente já ter problema de se livrar de objetos. Muito bom, excelente. Obrigado aí pela resposta. Márcio, por favor, fica à vontade. Olá, conseguem me ouvir? Sim. Ok, sim. Ah, que ótimo, porque eu tive probleminhas aqui na internet, tive que mudar de sala e mesmo assim eu estou roteando no celular. Em primeiro lugar, doutor Francisco, queria parabenizar pela sua apresentação, pelo seu trabalho, foi empolgante, foi bem claro, enfim, para a gente foi muito elucidativo aí de como é que esse trabalho é conduzido, né, e como é que ele é desenvolvido, né, em termos acadêmicos ali, utilizando muito ferramental, né, e isso mostra que para quem quer entrar nessa área realmente tem bastante coisa para explorar. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade de estar com a gente. Eu tenho duas perguntas, que uma vai puxando a outra, tá? E elas realmente vão na linha das tentativas, tá? Não muito a fundo na questão do desenvolvimento matemático, mas no sentido da tentativa mesmo. Certa vez eu estava tentando fazer uma modelagem STK, colocando 2 satélites em uma formação em tandem, né? Ou seja, tentando colocar eles juntos um do outro ali, né? Tentando fazer um voo de modo que eu tivesse 2 informações para um satélite radar. E o que eu estava percebendo na minha dificuldade? Que na simulação, quando eu estava nas áreas equatoriais, né, nas regiões equatoriais, eles conseguiam fazer que eles passassem bem próximos ali, alinhados, né, fazendo um imageamento de solo e com a defasagem que eu queria em termos de sensor. Meu problema é quando cruzava os polos, tá? O que acontecia é que se eu quisesse manter uma altitude para ambos relativamente parecida, similar, em alguns pontos da minha simulação, o que acontecia é que na passagem polar havia um risco de colisão entre eles, né, nessa formação. Enfim, a minha pergunta se eu quiser, por exemplo, colocar um satélite ou 2 satélites, né, numa simulação, numa tentativa aqui, eu não estou, claro que adentrando mais a fundo na parte conceitual, na parte acadêmica, na parte matemática, apenas se eu estiver fazendo algum exercício nesse sentido e quero verificar as probabilidades ali de
de colisão entre satélites, tá? Eu teria um conforto se eu utilizasse 1, 2, 3. Na sua percepção, qual seria, uma vez que eu estabeleço uma órbita com satélite e tem a perspectiva de que ele vá, entre aspas, esbarrar em outro, tá? O que seria interessante? Eu tenho que avaliar 1, 2 ou 3? O que seria ali numa abordagem bem preliminar? Quantos satélites eu precisaria estar avaliando para poder verificar? E durante quanto tempo para poder verificar uma probabilidade de contato? Entendeu? Sim. Olha só, baseado no que a gente tem aqui, no que eu já fiz aqui, no que a gente faz aqui, como a conjunção só ocorre entre dois objetos, né, o alvo e o chaser, né, então você teria que fazer 2 a 2, do detrito com o primeiro satélite, do detrito com o segundo satélite. Essa é uma ótima pergunta que eu vou perguntar para o pessoal do GESOC, para o pessoal do Fly Dynamics do GESOC, porque eles têm lá um tandem, né? Porque eles permitem até que detrito passe entre os dois. Né? Mas se eles têm um software, se eles sabem fazer, porque as conjunções são apenas para 2 objetos. Você tem o objeto A e o objeto B no seu satélite e o detrito, não tem jeito. Então, hoje aqui, se você necessitasse de uma análise desse tipo, eu teria que fazer individualmente, do debris com o satélite 1 e do debris com o satélite 2, e depois ver as duas. Tá? Era isso. E com os 3, eu confesso para você que é uma pergunta muito interessante que eu não saberia te responder agora, mas isso ficou aqui nas minhas anotações, eu vou perguntar para o Fly Dynamics do GESOC, lá do DLR. Perfeito, excelente. E quando eu tiver a resposta, eu prometo que passo para você. Eu tenho uma segunda pergunta, que é o seguinte, claro que essa pergunta já extrapola um pouquinho a nossa apresentação aqui, assim acredito, mas, e é claro que naturalmente existem fatores condicionantes diferenciados para cada planeta, vamos colocar assim, para cada sistema, tá? Mas se eu tivesse que fazer cálculos de, por exemplo, vamos pensar que eu estou colocando um tandem não aqui, mas eu quero colocar em outro planeta, entendeu? Tá? Claro que num projeto de pesquisa, alguma coisa, o mesmo material, metodologia que estaria sendo utilizado para esse cálculo de um possível impacto, aqui eu posso utilizar em outro sistema, em outro orbe, alguma coisa assim? Putz, cara, essa é uma pergunta muito boa também, mas olha, eu acredito que não, porque modifica os modelos de atmosfera, o geopotencial o potencial, geopotencial não, o potencial do modelo de potencial do satélite, acho que mudaria. Eu acredito que a ideia dá até para você levar a ideia, mas para fazer, eu acho que você tem que considerar todos os outros fatores. Ficar orbitando, você disse ficar orbitando em torno de Marte, por exemplo, né? Isso. Mas no problema, isso é possível sim, mas eu não sei se considerando os mesmos modelos, tá? Acho que teria que modificar alguma coisa. Até quando você está orbitando ao redor da Lua, o modelo potencial muda, então... os modelos de perturbação vai mudar, né? Vai mudar, com certeza vai mudar. Mas aí só muda o constante gravitacional. Se for 2 corpos, é simples. Mas... eu estou perguntando a respeito da metodologia, né? Claro que os parâmetros vão mudar. Metodologia mantém, você não vai mudar nada. A metodologia acho que não precisa mudar. Não tem. Perfeito. Se imaginou se tivesse uma metodologia para calcular satélite para Marte, satélite para Vênus, satélite para Júpiter, nossa senhora, ia faltar gente para estudar. Não, é uma metodologia única, né? Vale para qualquer. É mecânica celeste, vale para qualquer objeto celeste. Os modelos talvez eu tenha perdido. Talvez eu tenha perdido alguma informação, mas é porque realmente eu vi todo um processo que vocês têm ali, que foi mostrado aqueles slides finais, e eu achei bastante interessante ali. Acaba sendo uma forma, uma abordagem de vocês poderem trabalhar com... Enfim, de vocês poderem chegar no objetivo que vocês querem, né? De fazer
ao monitoramento. Então, aqueles slides finais ali foram o que me chamaram a atenção em termos de processos e, entre aspas, uma metodologia para poder conduzir. Daí é que vai a pergunta, né? Tá. Foi para validar as informações que eu passei. Foi para tentar validar as informações que eu passei. Esse foi o objetivo de acrescentar. Porque essa apresentação eu já tinha feito aqui no... se eu não me engano, né, William? Eu acho que eu já tinha feito essa apresentação. Sim, no ano passado. Né? Inclusive, está disponível no nosso canal no YouTube. Vou assistir de novo. Tá bom. Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado. William, vocês estão vendo a minha sim, sua tela? A minha tela. Essa tela é do Space Track, gente. Essa é a informação que a gente recebe do Space Track. Aqui são 2 páginas, ó. Na primeira página, você tem aqui informações do SCD1, do SCD2, e a última é do Amazônia. Você observa que esse primeiro alerta foi no dia 14 que nós recebemos, né? Do Pegasus, ele já estava vermelho. Aí vamos mudar a página, só para vocês terem uma ideia como a gente... Aí, quando estava aqui, eu estava preocupado. Chegou aqui, eu sosseguei. As minhas análises também aqui bateram que não ia ter colisão. De madrugada, deu risco de colisão. E olha só o tanto que a probabilidade aumentou de choque, né? Aí foi por isso que a gente teve que manobrar. Então, a gente recebe ajuda externa. Esse aqui, vocês todos podem entrar nesse site, exceto essas informações que vocês vão ter aqui, só para quem opera, são para instituições que operam com satélites. Vocês não terão essa aba no de vocês, mas informações com certeza vocês terão. Nós temos também, a gente fez a parceria do Centro Espacial ITA, né? Uhum. Então a gente também tem uma conta lá, a gente recebe essas informações. Tá. Da questão do SSA que a gente está trabalhando. Mas tá. Boa. Vocês estão também tentando... A Força Aérea tem um SSA. Sim, então, porque nós estamos com parceria com a Space Force. Né? Tá. Beleza. Estamos trabalhando junto com eles. Legal. Bom, ô Francisco, tem uma pergunta aqui que é mais geral, na verdade, do Lucas. Né? Ele está com dúvida na relação ao... Ele está usando o HPOP no STK, mas ele considera algumas forças que não são relevantes no momento. Aí ele fala que o propagador SGP4 seria ideal, mas ele não está conseguindo alterar a altitude e a área do satélite no propagador do STK. Eu trabalhei um pouquinho com o SGP4 do STK, o Lucas, né, e eu acho que dá para alterar sim. A questão da massa, ele está relacionado, se não me engano, com um coeficiente, com um parâmetro chamado de B-estrela, ou B-star, né, o coeficiente balístico, que ele já relaciona a massa e a área, a razão massa sobre área. Né? Massa área, isso. Então você tem que alterar esse parâmetro, na verdade. Cada satélite vai ter ali o seu B-star. E a altitude é a condição inicial, né? Então você tem que alterar as condições iniciais da órbita para fazer a propagação. E lá tem mais propagador até do que a gente precisa. Exatamente. Verdade. Isso, é incluso no TLE, exatamente. Obrigado, Guilherme. Exatamente, o B-star é incluso, é um dos parâmetros do TLE, também está presente lá. Uhum. Eu preciso, uma dúvida minha, com relação às manobras, né? Quando identifica que precisa fazer uma manobra de evasão. Essas manobras, elas são executadas nos pontos ótimos da órbita, né? Para quem não conhece, para você fazer uma mudança de atitude, você faz no apogeu, né? Se você faz uma mudança de inclinação, você faz na linha dos nodos, tal. Então elas são executadas assim, ou elas são executadas logo após, você falou que quando dá 24 horas que você está no alerta vermelho, né? Já sinaliza ali que qualquer ponto da órbita. Qualquer ponto da órbita. Qualquer ponto da órbita. Principalmente manobra a manobra reversa, a gente executa ela até fora de visibilidade, porque 25 minutos antes do AOS de alguma passagem, né? Então, a gente faz ela fora de visibilidade. Mas, normalmente, as manobras de manutenção orbital, elas são feitas em visibilidade, né, pelas estações de rastreio. Portanto, não são no ponto ótimo. Essa discussão, essa conversa eu já tive com o Evandro, inclusive. Né? Entendi. E nesse caso específico, por causa de segurança. Por causa de segurança. Segurança, você tem que fazer a manobra antes do choque. Porque se esperar o ponto ótimo para aplicar a manobra, ele bate. E qual que é a estratégia de manobra que vocês adotam? A gente manobra... Depende do caso. Vai depender muito, porque a gente pega a última dinâmica de determinação de órbita que a gente tem e propaga ela, incluindo a manobra, e vê o comportamento dela. Baseado no comportamento dela, a gente executa ou não executa. Ou tira ou faz outra, né? Entendi. Interessante. Obrigado. Guilherme,
Pode falar. É rápida a pergunta, é sobre a manobra também, porque aproveitando o tema, vocês casam manobra de correção de órbita com manobra de evasão, ou vocês fazem só a manobra de evasão em cada ponto? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque A eu já vi operadores. antepenúltima nós casamos. Deu para Vocês casam. casar a manobra Legal. de evasão com a manobra de manutenção orbital. Essa última, meu amigo, nós temos que tirar da órbita nominal um absurdo. Aí a gente estava voltando para a órbita nominal hoje, aí aconteceu de ter ameaça no caminho e nós abortamos a manobra. Existem vários papers sobre otimização de manobras, né, de evasão. O tema é Collision Avoidance Maneuver Optimization. Exatamente. Então, o tema CAM é famosíssimo no mundo todo. Famosíssimo, inclusive do meu mestrado. Então, eu estou aí desenvolvendo, mas é legal, professor. Dá para fazer bastante coisa. Legal. Legal, Guilherme. Bom trabalho aí com o seu trabalho, Guilherme. Eu gostaria de ver depois como você está trabalhando com isso. Obrigado, interessante. Com certeza. É sempre bom ver. É só como curioso, não como palpiteiro. Palpiteiro a gente tem muito por aí, dando palpite. Então, é só como curioso mesmo. Não, perfeito, professor. Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela participação aí. Bem, pessoal, tem a pergunta do Marco Silva, né? O Francisco, uma manobra de Amazônia 1, dias em metros, quanto tempo, né? Como nós usamos propulsores de 5 newtons para fazer manobras pequenas, o tempo normalmente é 1, 2, 3 e no máximo 4 segundos. E o ΔV é da ordem de 0,02, o consumo 0,067, é muito baixo. São coisas rápidas. Tá? Esse é tranquilo. Interessante pergunta. Deixa eu só um minuto aqui, deixa eu mostrar já que ele foi curioso para perguntar, eu vou ser curioso em responder. Eu vou mostrar aqui a última manobra planejada para ele, né, o arquivo que nós planejamos, para ele ter uma ideia de tempo da manobra, entendeu? Só um pouquinho aí. E quando pergunta, a gente fica também... tá aqui. Vou compartilhar aqui a tela para ele ver, para responder a pergunta dele ao vivo. Aí, quem sabe faz ao vivo. Aqui. Tá aqui. Esse é o arquivo de manobra. Tá vendo o tempo de duração da manobra? Tá pequeno, cara. 2 segundos, ó. Tá. 2 segundos. 2 segundos. Eu vou aumentar mais aqui. Pronto. Melhorou? Melhorou. Caramba. Melhorou. 2 segundos é o tempo de aplicação da manobra. E como a gente usa o sistema aqui, esse para o pessoal para o engenheiro de satélite, esse é o que importa. Esse é o arquivo mais importante para o engenheiro de satélite. São as informações mais importantes. Certo? Então, aqui é a data da aplicação, e a aplicação é em tempo GPS, não é UTC, é GPS time. E aqui é o quaternio, aqui é o tanto que ele vai ter que rodar o satélite para poder executar essa manobra, número de ciclo é o tempo de execução da manobra. E se você precisa mandar essa manobra para o Space Track, ou para alguma agência internacional, alguma agência parceira, tipo ESA, NASA, essas coisas, a gente manda essa informação aqui. São essas informações aqui que vão. Ok? Francisco, com curiosidade, aproveitando, essa manobra deve ser de mudança de altitude? Qual é quantos metros aí foi? Fabiano, ótima pergunta. Tá aqui, Fabiano. Ela vai reduzir 105 metros. Tá bom? É uma manobra que só vai mudar semi-eixo. A excentricidade mantém, a inclinação mantém, o argumento do perigeu também, e aqui, a ascensão reta do nó ascendente e a anomalia média são as que mudam, porque vai depender da posição que o satélite se encontra em órbita. Tá? Mas é isso, o impulso é de 17,48 newton, tempo do segundo, o ΔV de 0,55 e o consumo de massa, o débito de massa, 0,16 kg. É muito pouco que a gente gasta. A gente é bastante econômico. Bem interessante. Ok? Tudo isso tem um catalogado, guardado, arrumado, toda a história da vida útil do satélite. Se você precisar de informações
do satélite, a gente tem tudo aqui, porque a gente tem que abastecer o pessoal da engenharia com informações sobre a operação, né? Então, a parceria com o pessoal de engenharia aqui é muito grande. A gente vai fazendo as coisas, tudo se combinando. O Evandro, eu e o Evandro estamos vivendo isso no momento. Então, está fazendo as coisas tudo andando lado a lado, porque a gente tem que fornecer das informações operacionais, eles dão informação de engenharia. Aí a gente vai se adaptando e chegando a um ponto comum. Legal, bacana. Como é que eu digo, cara? Esse aqui é o melhor local do mundo para se trabalhar. Eu confesso para você, aqui eu não trabalho, eu me divirto. De vez em quando tem perrengue, mas perrengue faz parte, né? Isso aí em qualquer lugar, né? Realmente. Muito bem, pessoal. Mais alguém? A Isabela. Tá faltando. A Isabela. Inclusive, Francisco, a Isabela que fez a pergunta para você o ano passado, da probabilidade de colisão. Tá. Obrigado, Isabela. Fiz essa apresentação, foi dedicada para você, porque você foi quem pediu. Isso, obrigada. Eu queria agradecer ao senhor mesmo pela apresentação, pelo cuidado em responder minha pergunta. Eu achei ficou muito didático, muito completo. E que bom que ficou gravado, né? Que aí eu posso ver várias vezes. Tá. Se você precisar, eu tenho os alfarrábios, que eu fiz as contas, né? E eu tenho o artigo de onde eu tirei as informações. Aquilo ali não é coisa da minha cabeça. Eu sou novo no assunto. Ainda na minha cabeça não tem nada novo, eu estou aprendendo. Tá? Então, não estou criando, estou aprendendo. Sim, tá? Então, essa é a parte importante. Como não era o meu métier, eu tenho que aprender. E eu vou usar, eu preciso usar, eu tenho que saber o que estou fazendo. Então, por isso que eu estou estudando isso aí. Não que eu seja especialista, seja coisa, mas nada disso. Quem trabalha em operação tem que procurar entender o que está fazendo, porque se acontecer alguma coisa, você tem que saber o que aconteceu e como resolver. Por isso que eu estou estudando o assunto. Mas se eu pudesse ficar só na dinâmica orbital, seria interessante, mas o problema é que aqui não dá. Muito obrigada. Não por isso, Isabela. Obrigado, Isabela, pelo comentário. Bom, pessoal, então a gente vai chegando aí ao final de mais um seminário, né? Agradeço aí a participação, as perguntas, comentários de todos aqui no seminário de hoje. Já deixo o convite aí para os próximos nossos seminários serão divulgados nos nossos canais. Francisco, novamente, muito obrigado pelo seu tempo aí, por montar o material, falar com a gente. Realmente foi um grande prazer mesmo tê-lo aqui com a gente, conosco. E se quiser fazer alguma palavra final. Tá. Bom, para mim é sempre um prazer participar, porque o ITA é a escola onde eu saí do Nordeste para vir para cá e onde eu comecei, né? Então, o ITA eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela escola, entendeu? Então, é por isso que eu estou... Sempre quando eu posso participar de alguma coisa do ITA, eu participo, eu estou junto, porque é uma escola que eu aprendi a gostar ao longo da minha vida. E uma coisa que tudo que eu aprendi, boa parte das coisas que eu aprendi hoje, eu aprendi aí. Então, aproveito a oportunidade para... Ele não está aqui presente, mas o professor Sandro foi uma pessoa que sempre me apoiou aí, uma pessoa sempre que esteve do meu lado em situações não tão boas, situação boa, situação ruim. Então, é uma pessoa que me ajudou bastante aí na escola. Ao Sandro, o Vilhena, o Wagner, antigamente, eu não sei se vocês conhecem esses professores, o Sandro ainda está dando aula aí, mas o Vilhena já aposentou e o Wagner, infelizmente, já faleceu, né? Mas são pessoas que eu guardo boas lembranças na minha memória. E o Sandro, de vez em quando, a gente se encontra para tomar cerveja. O professor Sandro é fantástico mesmo, pessoal. E quem quiser, a disciplina dele chama-se Fundamentos de Astronáutica, né? É o mesmo nome do livro, né? Ele é um dos autores do livro, tem Fundamentos de Astronáutica 1, 2 e 3, né? E é dada na pós-graduação do ITA. E significa que aluno de graduação também possa fazer. Sim, exato. É dada como eletiva, né? Na graduação também. A gente recomenda que são disciplinas muito boas mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? Então, como eu sou suspeito para falar, então eu só recomendo. Tá? Gente, aqui de coração, obrigado pela presença de vocês. Eu nunca achei que ia ter uma plateia tão grande, fiquei feliz pra caramba. Obrigado por tudo aí, Willer. Valeu pela oportunidade e um grande abraço para todos vocês, para quem eu
para quem eu já conheço. Abraço, Evandro, abraço, Liana, que são pessoas que eu convivo mais perto, né? Os outros, o Márcio eu não conheço pessoalmente, o Guilherme também não, o Marcos também não. Monsieur Fabiano, grande amigo, Monsieur Fabiano. Então, eu agradeço. O Lucas eu não conheço pessoalmente, o Adriano também não, o Alexandre também não, mas é um prazer. Grande Evandro! Grande abraço, amigo. É muito bom revê-lo. Tudo de bom para vocês, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos aí. Vejo vocês no próximo seminário. Grande abraço. Abraço. Obrigado. Até.